salvar. Em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu via outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo. Hoje estamos aqui, dia 9 de junho de 2020. Estamos numa terça-feira e, comumente, na terça-feira, a nossa comunidade separa para ter um tempo de oração, um tempo de estar quedado aos pés do Senhor, um tempo de buscar ao Senhor, colocando diante do Senhor, no altar dele, na presença dele, a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos sonhos, nossos projetos, nossas dores, nossas alegrias. Então a terça-feira é um dia muito especial, que comumente a igreja se reúne em grupos para estar em oração diante do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o modelo de vida de oração. Então todo cristão, seguindo o modelo maior que é Cristo, deve colocar-se diante de Deus regularmente em oração. Não apenas na terça, quando há esse trabalho coletivo, mas todos os dias. O apóstolo Paulo nos exorta na sua palavra, nas suas cartas, a estarmos em constante oração. Orai sem cessar. Mesmo porque o cristão que deseja viver vida piedosa, santa, diante de Deus neste mundo, certamente sofrerá a oposição do mundo. Jesus diz que o mundo o odeia, por isso nós também seremos e somos odiados pelo mundo. Porque o mundo segue uma outra perspectiva, o mundo segue o seu próprio curso sem Deus. E nós que conhecemos a Deus por sua misericórdia e graça, por seu amor imensurável, temos conhecimento da sua existência e também temos conhecimento da sua palavra objetiva, que é a Bíblia Sagrada, onde se encontra os mandamentos do Senhor para o seu povo, para os seus filhos, para as suas filhas. Ao obedecer o comando de Deus, nós começamos a entrar em confronto com o ensino do mundo. Um pequeno exemplo, apenas para deixar como modelo a pensar. Os cristãos são contrários ao aborto, porque Deus é favorável à vida. E somente Deus tem direito a tirar a vida. Por isso nós cristãos, quase que em sua totalidade, você pode encontrar um ou outro que não aceite, mas nós cristãos somos favoráveis à vida e contra o aborto. É só um ponto para você refletir.
Mas no mundo não, no mundo você vai encontrar a maioria a favor do aborto. A pena de morte, a pena capital para aquele ou aquela que nunca cometeu crime. Ou seja, o feto, aquela criança, aquela vida que está sendo gerada, que é um inocente, que não, de maneira nenhuma, merece a pena capital. Mas o mundo acha que sim. Então, só para você ter uma ideia do tipo de confronto que um cristão enfrenta no mundo. Isso é confronto. Então, nós estamos permanentemente em luta contra o mal. Mas nós não lutamos contra o mal com armas carnais, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos das armas espirituais. A nossa comunhão com Deus, a oração, o quebrantamento diante do Deus Todo-Poderoso, a sua palavra que Jesus chama de espada, Paulo chama de espada de dois gumes. É com a oração, com uma vida de consagração, de pureza, buscando em Deus o poder, na sua palavra, é que nós vamos poder enfrentar o mundo e vencer o mundo. Então, nós precisamos desde cedo na nossa caminhada de filhos e de filhas de Deus, aprender a dobrar nossos joelhos diante do Senhor, aprender a dobrar nosso coração diante do Senhor, aprender a dobrar o nosso ego diante do Senhor, aprender a inteira e total dependência de Deus para vivermos e para servirmos ao Senhor neste mundo. E, acima de tudo, para enfrentar o mundo e suas agrúrias e sua oposição. Além do mais, na fragilidade de ser humano que vivemos, enfrentamos tantas adversidades que vêm dia a dia diante de nós. E como enfrentaremos todas as adversidades, as dificuldades da vida, as limitações, apenas buscando ao Senhor por meio da oração. A oração precede a ação, não pode ser diferente na vida de um cristão. Eu tenho uma passagem bíblica para citar para vocês aqui, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo... Deixa eu pegar aqui para vocês. É um texto de uma pessoa que orou, porque entendeu que não tinha forças para resolver sozinha o seu dilema. E esta pessoa é a mãe, sem dúvida, de um dos maiores profetas de Israel, chamado Samuel. O nome dela é Ana. Então o texto sagrado diz assim, eu vou ler uma parte só, no capítulo 1, do versículo 12 até o 18. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Se formos ler aqui o contexto todo, o final da história de Ana, nós vamos tomar conhecimento de que Ana era uma mulher estéril, num tempo em que gerar filhos era fundamental para uma família.
Um casal que não tivesse filho era um casal em permanente risco de ser destruído. Então gerava-se muitos filhos para a própria segurança do clã, da família. Todo homem precisava ter muitos filhos e muitos homens tinham também muitos servos, muitas pessoas ao seu serviço, e nos momentos necessários formava-se ali um pequeno exército para defender as propriedades, os bens e as próprias vidas. Haja vista que naquele tempo não havia policiamento como nós temos hoje no nosso país, nas cidades. Não tinha nenhum tipo de força que pudesse dar proteção permanente ao cidadão. É bem verdade que havia exércitos, né? Se bem que naquele tempo de Abraão isso ainda não estava muito bem configurado. Mas a cada homem, a cada tronco familiar, era requerido ter a sua própria força de defesa. Então, não gerar filhos naquele tempo era um drama. O marido de Ana, o Elcana, apoiado inclusive pelas leis daquele tempo, teve que desposar outra mulher para que através da outra mulher gerasse filho, como de fato gerou. E Ana, sendo a primeira esposa, não gerava filhos. Ela sofria muito esse drama. E todas as vezes que eles subiam para Jerusalém, para as festas que haviam ali, Elcana ia com suas duas esposas e os filhos da segunda esposa, mas Ana ia sozinha, e ela chorava, ela não participava das festas, e ela ia para o templo para orar ao Senhor. E foi justamente numa dessas ocasiões que ela estava orando, não saía voz nenhuma, estava orando apenas balbuciando as palavras, quando o sumo sacerdote a vê e a interpela, fazendo uma exortação a que ela deixasse a bebida, porque presumiu que ela estava embriagada. E ela disse ao sumo sacerdote: não, eu não estou embriagada, eu estou aqui orando ao Senhor, buscando a solução para o meu drama de vida. O sumo sacerdote se compadeceu dela e a abençoou. Era o sumo sacerdote, homem autorizado por Deus para declarar bênção ou maldição sobre as pessoas do seu tempo. Mas naquele instante, reconhecendo a piedade na vida de Ana, reconhecendo o seu sofrimento, reconhecendo a sua dor, o sumo sacerdote Eli a abençoa e ela vai embora já alegre, com o semblante já transformado, na certeza absoluta de que Deus a abençoaria e ela geraria um filho. E ela disse ao sumo sacerdote: esse filho que eu vou gerar, eu vou devolver ao Senhor. E quando Samuel nasce, depois que é desmamado, Ana o leva e entrega ao sumo sacerdote. Ele passa a viver ali junto com o sumo sacerdote e depois se transforma no grande profeta Samuel, que foi o homem que ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel, Saul e Davi. Então, meus irmãos, um joelho dobrado diante do Senhor pode muitas coisas. O apóstolo Tiago chega a dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então eu quero conclamar você nesta noite, caso você tenha algum problema, alguma coisa travada, alguma enfermidade, algum problema familiar, algum projeto que não sai da gaveta, algum sonho não realizado, sendo estas coisas justas, boas e piedosas diante de Deus, coloque o seu joelhinho no chão, clame ao Senhor, e você vai ver que algo maravilhoso vai acontecer da parte de Deus. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos sobre a oração, ele diz: olha, se vocês que são maus gostam de dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, o caráter de Deus é um caráter gracioso, amoroso. O amor dele por nós é verdadeiro e eterno, imutável. Então, Deus não vai se demorar em atender o clamor dos seus filhos e das suas filhas. Mas precisamos orar com plena confiança no seu amor, no seu cuidado, na sua proteção e na sua provisão. Mas é preciso orar.
O dever de orar é algo inalienável. Nós precisamos orar tanto em nosso próprio favor, quanto em favor das outras pessoas. Assim a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros e ajudar uns aos outros a carregar os seus fardos. Essa é a reciprocidade cristã. É o dever de cada cristão estender a mão em todos os aspectos para ajudar o seu próximo. Então que você, nessa noite, acalentado por esta palavra de Deus, sabendo que Deus é um Deus gracioso, misericordioso e bondoso, que perdoa nossos pecados e nos abençoa. Busque-o por meio da oração. Busque humildemente, dobre seu joelho, dobre seu coração. Deixe sua mente se levar à presença do Altíssimo. Una suas mãos com tantos outros que têm erguido suas mãos e orado a Deus. Não preciso nem argumentar muito sobre o momento que estamos vivendo e o dever nosso de cristãos de colocar diante de Deus essa pandemia, esse mal que se alastrou pelo mundo inteiro, que tem ceifado inúmeras vidas e tem causado luto em milhares de lares e sofrimento profundo em muitos corações. Então o momento exige de cada um de nós colocar o joelho no chão e clamar ao Senhor por sua misericórdia e por sua graça. Amém? Que Deus nos abençoe nesta palavra. É céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Nós vamos fazer uma oração neste momento. Quero que você una suas mãos numa prece e junte-se comigo, com tantos outros corações que neste momento estão voltados para o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de todas as coisas. Curve sua cabeça diante de Deus e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso eterno Pai, neste momento nós estamos diante de Ti para, primeiramente, adorar ao Senhor e reconhecer o Senhor como o único e verdadeiro Deus que existe, não há outro como o Senhor. A Tua majestade, a Tua glória resplandece sobre nós. Neste momento também queremos agradecer-te, ó Deus, por todas as bênçãos e cuidados que o Senhor tem para com cada um de nós, pela provisão espiritual, pela provisão material. Agradecemos também pelo livramento de tantos males deste mundo, Senhor, porque de fato vivemos num mundo que jaz no maligno, como disse o Teu Santo Filho Jesus. Mas aqui estamos, ó Deus, em missão dada pelo Senhor e temos certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor nos conduzirá em triunfo e em vitória, de acordo com a Tua santa e soberana vontade, Pai. Queremos neste momento colocar todas as pessoas que estão conosco, estão linkadas conosco, estão unidas conosco nesse propósito santo de buscar a Tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor fortaleça a fé de cada um, de cada uma que está conosco aqui nesta noite. E, ó Deus, que o Teu olhar penetrante, que vasculhe nossos corações, nossas mentes, nossas almas, esteja agora, ó Deus, milimetricamente vasculhando o coração de cada um daqueles que estão com suas mãos unidas em oração comigo. E alcance-os com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor. Queremos, mais uma vez, Pai querido, colocar diante de Ti o mundo que está sofrendo tanto sob esta pandemia, Senhor. Que a Tua mão poderosa faça cessar esse mal, Senhor, e que vidas cessem de serem ceifadas por esta moléstia que se abateu sobre a humanidade. Em particular, colocamos nosso país, o Brasil, diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe a nossa pátria, que esta pandemia não nos cause, ó Deus, falência, mas que o Senhor estenda as Tuas mãos e que o campo produza, que a indústria se fortaleça, que o comércio renasça forte, Senhor, para que as empresas que, ó Deus, faliram ou estão a caminho da falência possam ter o seu processo revertido, Pai.
e pessoas possam se recuperar dos prejuízos que tiveram, Senhor. Sustenta o nosso governo, abençoe o nosso presidente, abençoe os ministros, abençoe todas as autoridades deste país que estão, ó Deus, imbuídas de poder para o bem da nossa nação, Senhor. Até os maus colocamos diante do Senhor para que exerçam a sua autoridade em favor da nação, Senhor. E pedimos ao Senhor pelos cientistas que estão lutando por vacinas e medicamentos eficazes contra este mal. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que esse processo seja acelerado para que muitas vidas venham ser poupadas deste grande mal, Senhor. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, é que oramos. Amém. Agradeço a todos e a todas pela participação conosco e que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Obrigado por aqueles que estão conectados aí no site, no Face comigo. Que Deus os abençoe também poderosamente. Em nome de Jesus.